Boa noite para você. Como nós prometemos alguns dias atrás, estamos aqui novamente para começarmos uma nova série de mensagens que vão edificar a sua vida. E eu quero te convidar a estar conosco nesse momento e também que você nos ajude a estar levando esta palavra para cada pessoa que você conhece, que você sabe que precisa de ajuda espiritual. A nossa meta é edificar a igreja em Cristo, é o nosso foco e é o nosso empenho. Então hoje nós vamos estar falando sobre fé. Fé é o tema dessa nova ministração, né? Essas novas ministrações que nós estamos começando desde já. Hoje é a primeira, eu vou fazer aqui uma introdução, porque o tema ele é muito vasto, é fundamental para o cristão, principalmente o cristão desta atual geração, que está mergulhado na acessibilidade de informações, na tecnologia, nos avanços da ciência, e queira ou não, essas ferramentas seculares elas podem interferir num processo fundamental de salvação, de evolução espiritual para as pessoas. E por isso a gente pretende estar trazendo a palavra sobre fé. Mas antes de lermos aqui um texto base, quero convidar você para orar. Amém? Onde você estiver, curve a sua cabeça agora. E vamos falar com o maior intérprete da Escritura, Espírito Santo. Foi Ele que inspirou os autores, Ele é quem está inspirando aqueles que vão à fonte, a Bíblia Sagrada, lendo, buscando e querendo aprimorar o seu aprendizado. Amém? Tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo privilégio, pela oportunidade que temos de estar começando esta nova série de mensagens que irão ajudar o teu povo, irão equipar, irão capacitar cada vez mais aqueles que creem, que desejam crescer no conhecimento da palavra de Deus e no conhecimento do autor da palavra, que é o próprio Deus. Senhor, abençoa agora cada pessoa que está ligado conosco, cada homem, cada mulher, e que a tua palavra traga paz e vitória ao coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Então o texto que nós vamos estar lendo é Romanos capítulo 1, versículo 17. Tá bom? Deixa eu ler aqui também o verso 16, 17, Romanos capítulo 1, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Muito bem, o apóstolo Paulo, ele cita aqui um texto do Antigo Testamento. Ele cita aqui o profeta Abacuque, que no seu capítulo 1, ele deixa claro, Deus expressa isso através do profeta Abacuque, que o justo viveria da fé. E esse texto ele tem uma profundidade, porque a fé propriamente dita não é apenas uma palavra solta, não. A palavra fé e o conceito de fé é amplíssimo e abrange todo o nosso ser. Abrange o que pensamos, o que falamos, nossas atitudes. Tanto é que em Romanos capítulo 14, verso 22, diz que aquilo que não é da fé é pecado. Ou seja, o crente, que é o justo, ele foi justificado por Deus porque creu. Então o justo, ele
é ordenado a viver pela fé. Tudo que o justo faz é derivado da fé. Seus projetos, seus sonhos, seu trabalho, sua profissão, seu comportamento, sua maneira de agir, seu jeito de ser. Então a fé é um conceito muito grande, muito amplo e merece um estudo à parte para que nós possamos crescer muito nesse aspecto. Então, o apóstolo Paulo, ele fala no verso 16 que não tem vergonha do evangelho. E ele explica por quê. Ele diz: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ponto. A fé, ela é fundamental nos dias de hoje, apesar dos avanços grandiosíssimos da ciência, da tecnologia, da informática, da IA. Nada disso dará ao homem a capacidade, a ferramenta de encontrar Deus, de agradar a Deus ou servir a Deus. Ciência é ferramenta para ajudar o ser humano no que é natural, no que é comum. Mas nós já nascemos com um prazo de validade. A Bíblia diz que nós somos aqui forasteiro. Embora você tenha a cor da pele diferente, embora você tenha uma conta bancária diferente, embora você more num bairro diferente, embora você tenha uma nacionalidade diferente, mas há um ponto em comum em todos nós, é que nós temos uma espiritualidade, seja você desenvolvendo ou não. E essa espiritualidade, ela vai ficar muito mais acentuada quando nós partirmos da terra para este universo invisível. E a fé é a única coisa, é a única ferramenta que vai capacitar você a receber a salvação de Deus. A salvação de Deus é uma realidade, assim como a morte, que milhares de pessoas são ceifadas diariamente, embora as pessoas não creem, embora as pessoas não queiram, mas a morte está reinando aí, não é verdade? A fé também é a única ferramenta que vai capacitar você a viver na eternidade com Deus. Jesus, ele nos diz em não em 1 João, mas no Evangelho de João, no capítulo 5 e o versículo 24, ele diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não morrerá eternamente, mas já passou da morte para a vida. O que que nos promove da morte para a vida? A fé em Jesus. É a única coisa. Não há ciência, não há filosofia, não há teoria, não há religiosidade, apenas a fé. E quando a Bíblia nos conceitua a fé, ela diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção dos fatos que não se vê. Então é muito apropriado o contexto da fé, o contexto da explicação do conceito de fé. A gente não vê espiritualidade, a gente não vê mundo pós-morte, o próprio Deus a gente não vê, mas a fé é que vai materializar essas realidades espirituais. Não a ciência, não conceitos humanos, não achismos. E essa fé, ela é um dom de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, falando sobre a fé no capítulo 2, ele diz que nós somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém tenha orgulho disso, não por obras, para que ninguém diga para Deus que tem mérito na salvação. Não. A salvação é simplesmente um presente que Deus dá. E quem recebe? Aquele que crer no Evangelho. Então, a fé ela vai abranger todo o nosso ser, todo o nosso comportamento, todo o nosso pensamento, nosso sonho, nosso projeto de família, nosso projeto profissional, projeto ministerial. Para ficar evidente que a fé permeia tudo,
eu já citei Romanos 14, verso 22, que a Bíblia diz que o que não provém da fé é pecado, tá? Então, esse é o conceito de fé e é a matéria que nós vamos estar trazendo com a ajuda do Espírito Santo para você aí, amém? Se o assunto te interessa, se o assunto toca teu coração, avisa para os amigos que nós estamos começando esta série, tá bom? Eu quero orar com vocês, mas a gente vai estar lançando aí, acompanhe nossas redes sociais, tá bom? Nosso Instagram, nossa página no Face, tá? Também no meu Deus, esqueci. No YouTube, tá? Então, acompanhe a gente, estude conosco e eu tenho certeza que você vai crescer e prosperar, amém? Quero orar para que Deus alcance você, para que o poder de Deus alcance tua vida, que você seja tirado desse problemão que você está vivendo, você seja tirado dessa mentalidade de fracasso e de derrota que é normal para a vida do ser humano. A fé, ela muda também nosso conceito psicológico, a gente passa a pensar como Deus pensa. Você sabia que Deus nunca pensa em fracasso? Deus não vê fracasso em ninguém? Um exemplo disso, Juízes capítulo 6, Gideão estava lá. Gideão era um israelita, eles estavam sendo saqueados, roubados, destruídos, e aí o anjo do Senhor, que é uma teofania, chega e se senta debaixo de um carvalho e diz para Gideão, vai nessa tua força, homem valente. E Gideão diz, mas como é isso, Senhor? Cadê o Senhor? O Senhor nos abandonou, se o Senhor é comigo, como é que eu vou libertar Israel? E o Senhor não confirmou nenhuma lamúria e nenhum lamento. Ele disse simplesmente, já que eu estou contigo, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Então, se você aprender a dialogar com Deus, você vai ver que Deus não fala de problemas. Você sabe por quê? Porque Deus não tem problema, Deus tem solução. Eu e você temos problemas, mas se cremos em Deus, a solução já existe. Amém? Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nós te adoramos por esse momento de estarmos aqui, levando esta palavra simples, mas objetiva, Pai, para abençoar aos que crerem, aqueles que querem de todo o coração crescer na fé, experimentar pessoalmente esse poder sobrenatural de Deus. Pai, toca esse coração, desfaz todo mau pensamento, quebra as pressões do diabo nessa mente, nesse corpo, destrói as barreiras psicológicas, sentimentais, emocionais e estabelece a paz de Cristo, meu Deus, no coração desta pessoa. Eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu querido? Então fica na paz e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.